não pense que eu não sou um homem que fui atrás de informação, que eu fui atrás de informação. Eu rodei muitos ministérios grandes, ministérios que você tinha que ir de ônibus do estacionamento para entrar na igreja, 20 mil membros. Eu conversei com muitos homens poderosos em Deus, mas eu não reconheci nenhum daqueles homens como paternidade minha. E entrando no túmulo de Malaquias, eu vi os discípulos de Malaquias nos túmulos menores e o túmulo de Malaquias. Os discípulos de Ageu no túmulo menor e Ageu num outro túmulo. Gosto muito de ler sobre Malaquias pelo fato de que Malaquias, ele é o último profeta depois que veio João Batista. Foi Malaquias e depois foi João Batista. Para falar para vocês o que eu vou falar, eu estudei. Eu passo mais tempo lá em cima do que aqui embaixo. Eu relaciono com Deus mais do que eu relaciono com qualquer outra pessoa. Malaquias começa a falar para um povo sofrido demais, para um povo tão sofrido, e esse povo está diante de nós. Ele foi lá em Malaquias quando Jesus chegou, e ele vai ser agora na próxima volta de Jesus. O povo vai estar sofrendo da mesma maneira que estava sofrendo no tempo de Malaquias. O povo estava saindo de 70 anos de exílio na Babilônia, porque o povo deixou o Senhor Deus. O povo recusou Deus e Deus largou eles na mão dos seus inimigos. Deus não vingou do povo largando na mão dos seus inimigos, porque o povo, quando deixou Deus, ele foi para um outro lado. Quando a pessoa deixa Jesus, deixa de praticar o que está escrito, ele entra para outro lado. E o profeta Malaquias então vem trazendo as boas novas. Abre lá, deixa eu ler com você. Olha no capítulo 3 do livro de Malaquias. Por isso eu quero dizer algo muito importante para vocês. Algo que eu creio. A nossa geração vai ver a volta do Senhor. A nossa geração não vai passar essa geração. Todas as profecias estão se cumprindo nos últimos tempos. Só que ainda tem um tempo aí para frente muito difícil. E eu quero dar uma instrução a você sobre esse tempo e o que fazer no tempo difícil. Olha para você ver como a profecia de Malaquias era algo tão poderoso. Ele diz no capítulo 3 assim: Vede, eu envio o meu mensageiro que prepararás o caminho diante de mim. Quem está falando aqui é Deus. Quem foi esse mensageiro que foi preparado o caminho adiante? João Batista. João Batista foi preparar o caminho para a chegada do Senhor. A veste dele era de pele de camelo. Ele tinha um cinto de couro na sua cintura. Ele comia gafanhoto e mel silvestre, João Batista. Malaquias profetizou a respeito de João Batista. E depois de João Batista viria o Senhor Jesus. E ele disse: Vede, eu envio o meu mensageiro que prepararás o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor. Presta atenção que aqui fala templo. Virá ao seu templo o Senhor. E a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, enquanto Malaquias estava falando isso aqui, provavelmente daria como hoje aqui eu dizendo para você assim: amados, a nossa geração vai ver o Senhor. Prepara-se, ó Israel, para encontrar com Deus. Prepara-te. Malaquias estava falando do mesmo jeito. Olha, Jesus Cristo vai chegar. Ele vai enviar um mensageiro diante dele, e depois ele vai entrar no seu templo, na sua igreja, no seu lugar. Vai vir o Senhor. E ele diz aqui no verso 2: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como sabão de lavandeiros. Você não sabe que tem 3 tipos de batismo? O batismo com água, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo.
Você fala, pastor, mas se vier mais fogo, nós não vamos aguentar. Não, queridos, é muito fogo. Mas todo aquele que for ouro puro, ele vai subsistir. Todo aquele que for verdadeiro, o sabão de lavandeiro vai lavar ele, vai deixar ele mais limpo ainda. Porque quando João viu uma visão, ele diz, quem está vindo? De onde vem essa multidão no arrebatamento? De onde está vindo essa multidão? Todas com vestes brancas, com palmas nas mãos. De onde vem essa multidão? A multidão estava vindo da terra. Era nós que branquearam nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós branqueou nossas vestimentas, porque nós fomos nos preparando no decorrer do dia para um grande encontro com o Senhor. Todos os dias nós estamos preparando para esse grande encontro com o Senhor, porque eu não sei que hora que nós vamos embora. Talvez não seja no arrebatamento, mas talvez você vai amanhã ou depois, ou eu vou, ou nós vamos. Nós não temos segurança dentro dessa terra de permanência aqui. Então nós devemos, cada dia que passa, ser mais crente, amar mais o Senhor, converter-se ao Senhor de todo o nosso coração. Não paga nada para isso. Você ser mais crente não paga. Você ser mais crente não dói. Você ser mais crente não significa que você vai ser uma pessoa diferente, menos feliz do que você é. Pelo contrário, se você for mais crente, você vai ser muito mais feliz do que você é. Se nós nos convertermos mais, se nós nos entregarmos mais, se nós decidirmos a nossa vida que somos assumidos filhos de Deus, somos assumidos e temos as obras de filhos. A Bíblia fala das obras de filhos, como é que andam os filhos de Deus. Então é tempo de converter, é tempo de entender a mensagem do Evangelho, porque a mensagem está preparando o tempo todo. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Nós vamos ver muitos sinais nos próximos anos. Cada dia que passa, a volta do Senhor vai ser mais autêntica. Pessoas que vão entregando ao Senhor vão tendo visões e revelações. Pessoas, quanto mais eles vão sendo crentes, mais eles vão se entregando ao Senhor, e mais eles vão vivendo distante da terra e mais próximo do céu. Seus objetivos não é aqui na terra. Seus objetivos é numa nova pátria, a pátria celestial. Na busca dessa pátria celestial, você vai viver e usufruir do melhor que essa terra pode te dar. Você vai viver aonde o Senhor já secou todas as lágrimas. Acabou o choro. Aqui na terra, chamado Reino de Deus. Então quando o profeta Malaquias falou assim, quem vai suportar o dia da sua vinda? Ele vem como fogo de ourives, para batizar você com fogo. João Batista disse, olha, ele limpará a sua eira e jogará a palha no fogo que queima para sempre. Existe um batismo em Deus com fogo. O mesmo batismo que batizou Sadraque, Mesaque e Abednego. O mesmo batismo que batizou Daniel na cova dos leões. O mesmo batismo que batizou Paulo na prisão. O mesmo batismo que batizou Pedro quando estava preso também. Existe batismo com fogo. E o fogo vem para nos purificar cada dia. Por isso é muito melhor eu não querer ser purificado com fogo, eu me entregar ao fogo do Espírito, para que Ele remova de mim tudo aquilo que entristece Deus, que eu sei que não é correto. É melhor eu viver com um pouquinho correto do que viver com muito fora do correto. Então o que é correto? Tudo aquilo que é eterno é correto. E esse profeta dizendo aqui, olha, ele vai chegar, gente. Gente, ele vai chegar. E quem subsistirá o dia da sua vinda? Quando ele chegar. Você quer ver quando ele chegou? Olha só o capítulo 3 de Malaquias. Vede, eu envio o meu mensageiro, que prepararás o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, igreja local, ao seu templo o Senhor. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como sabão de lavandeiros. Assentar-se-á
e como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. Então eles trarão ao Senhor oferta em retidão. Oferta em retidão. Agora vai para Marcos 11. Olha o cumprimento da profecia de Malaquias aqui no capítulo 11, verso 15. Ao chegar a Jerusalém, Jesus entrou aonde? Olha o que Malaquias escreveu lá no Velho Testamento, e olha a profecia acontecendo igualzinho está escrito. Ao chegar em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali faziam comércio, os que ali faziam negócios, os que ali, o dinheiro do evangelho não era para salvar vidas, não era para ganhar almas, era para investir em coisas faraônicas, no prédio, nos monumentos, nas coisas que havia, e gente passando fome dentro do templo, queridos. Tinha pessoas passando necessidade, passando fome, e não havia sustentação. As pessoas traziam dízimo certinho, contribuía, porque um dizimista fiel é aquele que dá 10% de todo o seu lucro. Esse é fiel com Deus. Quem não dá 10% do seu lucro não é fiel com Deus. Isso talvez pode espantar você daqui, porque seu lucro são muito grande, mas não tem problema. Eu tenho um compromisso de falar a verdade. Dízimo verdadeiro, estuda sobre isso, para você não fazer errado, porque não é para homem que você está fazendo, é para Deus. E se é para Deus, seja bem feito, faz de coração, porque você vai encontrar com o Senhor, eu vou encontrar. Eu tenho que fazer da minha parte, eu tenho que fazer bem feito. Eu procuro fazer bem feito, para me ser aprovado diante de Deus, porque a aprovação diante dos homens não vale nada. A aprovação gostosa é diante de Deus. Então todo dizimista, ele soma no final do mês o lucro dele, pega 10% do lucro dele e traz e deposita na igreja, não para homens, mas para Deus, para que haja mantimento na casa. E o povo estava passando necessidade, estava passando fome, e havia crise, e havia tanta dificuldade que você não entende o tamanho. Havia peste, havia praga, havia lepra, havia enfermidades mais terríveis do que esse coronavírus. Quando Jesus chegou na terra, a multidão que andava em trevas viu uma grande luz. Não tinha cura, não tinha remédio, não tinha médico, não tinha nada. As pessoas morriam e jogavam para o lado de fora. As pessoas que eram leprosas, não tinha cura para elas. A lepra tomou conta da humanidade. O povo estava sofrendo quando Jesus voltou, e o povo está começando a sofrer de novo para a próxima volta dele. Havia mortos nas portas quando Jesus chegou, e o povo viu Jesus, a multidão seguia Jesus porque ele era a cura. Só ele curava os enfermos, e as pessoas concorriam, e ficava 5, 6 mil pessoas passando fome perto dele para ser curado. As pessoas queriam tocar nele para ser curado, porque não tinha saúde pública, não tinha nada, o povo estava sofrendo. E do mesmo jeito que foi a primeira vinda dele, vai ser a segunda vinda dele. Ele vai chegar num lugar que a humanidade vai estar sofrendo. A humanidade vai estar morrendo, milhões de pessoas. Vai haver tanta fome, tanta peste, tanta praga, tanto tipo de doença, que nós nunca vimos falar delas. Antes da vinda do Senhor vai haver isso. Quem diz isso é a Bíblia. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Olha o estado que estava a igreja. Ao chegar em Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. Querido, esse pombinho que você vê voando por aí era alimento. Por que eles vendiam pombos? Por que eles tinham que ter tanto pombos? Porque lá em Deuteronômio diz que quando nascesse um homem, o pai deveria levar 2 pombinhos para a igreja e apresentar o menino e circuncidar o menino. Então a oferta pelo nascimento do filho era 2 pombinhos. E os pombos chegavam na igreja, então eles colocavam aqueles pombos para vender, porque não tinha muita coisa para comer.
Você pode ver que uma viúva pobre que estava ali tinha só 2 moedinhas, e ela tinha que dar as moedinhas. Era uma crise muito grande, uma dificuldade muito grande. Mas o profeta Malaquias falou: olha, se vocês trazerem todos os dízimos à casa do tesouro, vocês podem fazer prova de mim, diz o Senhor. Eu vou abrir a janela do céu e vou derramar uma bênção tal que dela venha a maior abastança. E Ele derramou essa bênção chamada Jesus de Nazaré. Ele derramou essa bênção. Portanto, a nossa lealdade, a nossa fidelidade com Deus é incomparável. Cada um sabe no secreto aquilo que faz. Não estou eu aqui estimulando você para dar nada. Nós já aprendemos de todas as maneiras. Aprendemos a ter falta, aprendemos a ter abundância. Nós podemos todas as coisas, porque quem nos fortalece é o Senhor. Mas nós temos que nos preparar para encontrar com o Senhor. E para encontrar com o Senhor, a Bíblia diz que os avarentos, os idólatras, os sodomitas, eles não vão herdar o reino de Deus. Quem tem avareza no coração não entra, não vai subir na vinda do Senhor. Quem é idólatra, quem tem avareza, não vai subir. Então a nossa preparação é para a vinda do Senhor. Eu quero que o Senhor me chegue e me pega, como Ele pegou 5 virgens prudentes, cheia do óleo, cheia da unção, muito crente, muito avivado, muito cheio do Espírito. É assim que o Senhor quer nos encontrar, quando Ele vier. E se nós formos de qualquer jeito, que não precisa desculpa para ir embora daqui da terra, vai sem mais nem menos. Se nós formos, nós estamos juntos, estamos com a nossa consciência tranquila, porque nós praticamos o que está escrito na Bíblia, nós praticamos o que está escrito na palavra de Deus. Então quero estimular vocês nesse domingo, vamos praticar o que está escrito, em todas as áreas. Não guarde rancor no teu coração, não guarde mágoa, não julgue ninguém, não condene ninguém, não aponte o dedo. Comece a analisar e dizer: eu quero ser mais crente do que eu sempre fui. Eu quero parar o desenfreamento da corrida pelas coisas e quero começar uma corrida por Deus. Eu quero correr como eu corri. Olha o que aconteceu, parou todo mundo praticamente. O que pode nos proteger? Nada, só Deus. Nada. Não tem álcool em gel que te protege, não tem máscara que te protege. Ela pode amenizar muita coisa, mas só tem um que protege você: o soberano e eterno Criador do céu e da terra. Só Ele te protege, só Ele, só nele. Só nele a segurança. Queridos, o meu telefone nunca tocou com tanta coisa esquisita como eu tenho tocado. Pessoas querendo suicidar, pessoas depressivas, pessoas angustiadas, pessoas que não plantou nada lá atrás. Agora chega nesse momento, não tem o que colher, porque não plantou, não andou com o Senhor como deveria andar. Então chega a tribulação, fica morrendo de medo. Para que medo? Se eu estou com Deus, se eu estou guardado na fé, se eu estou praticando do jeitinho que está escrito na palavra, então a palavra me ampara. Mas se eu não estou, eu estou dando um jeitinho. Isso aqui é um negócio que não dá jeitinho, querido. Quem dá jeitinho aqui cai com tripa e tudo dentro do inferno, porque isso aqui não dá jeitinho. Isso aqui é a palavra de Deus. E Ele falou assim: ó, a minha palavra é imutável, eu não mudo. Essa é a palavra de Deus. Você só pode ter segurança dentro dessa palavra. Então vamos nos preparar e ficar mesmo com a espada na mão, como em Neemias. Em Neemias, com o povo, com a mão eles construíam um muro, e com a outra mão eles se empunhavam a espada. Vamos verdadeiramente decidir ser mais crente. E eu quero te chamar, a partir dessa semana, seja mais crente. Porque se você for crente para valer, se você andar como está escrito, 1000 cai do seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não será atingido. A praga não chega na sua tenda. A peste que assola ao meio-dia não toca você. Nós temos que ter essa animosidade e essa coragem. Eu nunca vivi na minha vida um tempo tão gostoso como esse que eu estou vivendo. Nunca.
eu nunca vivi. Que segurança que eu estou, que confiança que eu estou, que alegria que eu estou por dentro. Dá para você perceber isso? Eu sou mais crente do que domingo passado, querido. E eu vou ser mais crente no próximo domingo. Eu vou me proteger, eu vou me guardar. Decida praticar a Bíblia do jeito que está escrito, em nome de Jesus. Decida, porque você está guardado. Se você não tirar nenhum jota, nenhum tio, se você praticar o que está escrito. Deus tem compromisso com os que praticam do jeito que está escrito. Ele não vai mudar a palavra dele para abençoar você. Não, pelo contrário, uma sacudida e cai toda a manga madura. Um vendaval e cai toda a manga madura. Mas os que não está apodrecendo, está firmado, esse pode vir um vento que não cai não. Então convida você a ser mais crente, a praticar sem dar jeitinho. Pratique o que está escrito, da forma que está escrito. Porque quando vier o vento, ninguém pode salvar. Mas se você pratica, o Senhor te salva. Olha o que é que nós temos que fazer. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde é que você fortalece? No Senhor e na força do seu poder. Amém? Deixa eu contar uma coisa para você. Quando a gente está ficando mais crente, você começa a sentir a presença de Deus em todo lugar. Não existe um lugar específico, não é só quando você está orando, não. Quando você está mais crente, sabe, a gente fica parecendo aqueles caminhão a ar, que você deixa ele funcionando ali, de vez em quando faz tch. Quem já viu isso? Já? Esse dia eu estava olhando um caminhão desse parado, daqui a pouco, e eu falei, eu quero ser igual um caminhão a ar desse. Eu quero me encher de Deus, me encher de Deus, me encher de Deus. Daqui a pouco eu falo, glória a Deus. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu quero soltar um eu te amo, Jesus. Eu quero pegar Jesus de surpresa, sabe? Eu quero soltar um eu te amo, Jesus, quando eu não está esperando. Quero dar um susto nele. Olha só, assustar Deus. Se alguém admirou Jesus, a mulher cananeia admirou Jesus, ele ficou de boca aberta. Ó, mulher, grande é a tua fé. Se ele ficou admirado, ele vai ficar assustado também. Eu vou admirar Jesus. Eu vou pegar uma hora que ele não está nem esperando, e eu vou dar uma rajada de glória a ele, assim, daquelas de arrancar tinta. Eu vou dizer para ele que eu estou apaixonado por ele. Eu vou fazer uma declaração de amor para ele no meio do pico da correria. Se você é carpinteiro, você está lá pregando com martelo e pregando prego, e daqui a pouco você diz, Jesus, como eu te amo. Eu estou apaixonando pelo Senhor. Paulo era tão apaixonado por Jesus, que a cobra picou ele. Quem morreu? A cobra. Uma cobra venenosa que matava todo mundo, picou ele, morreu. Quando você está nesse glória a Deus, aleluia. Se esse tal de Covid-19 picar você, é a última tentativa que ele teve, porque ele vai cair durinho morto. Duro morto, porque não pode contra aquele que está apaixonado por Jesus, porque tem uma glória nele, é um resplendor nele o tempo todo. O mosquito da dengue mira você assim, ó, e o anjo do Senhor faz assim, que sai de quinta. O derrame vem para deixar você torto, e você comer pela colherzinha na mão do outro. O poder de Deus, a glória de Deus livra você daquilo. O diabo vem para causar um infarto em você. Daqui a pouco o poder de Deus está em você, e você não pode ser tocado. Porque eu vou dizer uma coisa para você, que é pai que está aqui. Quem é doido de bater no seu filho na sua frente? Você quer ver o tamanho do poder que você tem? Eu vou contar só uma historinha para você que eu vi na fazenda, para você ver o que é amor. O meu irmão, o Deni, era pequenininho, o Valtenir. O Dr. Valtenir era pequenininho. Ele estava gatinhando, quase andando. E em casa não tinha
não tinha cerquinha, era no meio da fazenda. E o Denis saiu engatinhando e foi no meio das vacas, e tinha uma vaca brava demais. E aquela vaca começou a bufar com o meu irmão e esfregar ele no chão. Querida, minha mãe saiu da cozinha, pulou no chifre dessa vaca e plantou um grito tão violento, agarrado no chifre dessa vaca, que essa vaca sacudindo minha mãe, e minha mãe de tapa e de mordida nessa vaca. A vaca desesperou, eu na carreira, soltou meu irmão. Eu vi uma mulher franzininha de quase mais 60 quilos vencer uma vaca, porque mexeu com o filho dela. Se você assumir que você é um crente de verdade, Jesus diz que é seu amigo. E não é na frente de touro, de vaca, que ele vai pular por você, não. Ele vai pular na frente de qualquer coisa que tentar tocar você, tentar tocar a sua casa. Ele vai entrar. Ele diz que ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. Ele tem poder para destruir todas as coisas no céu e na terra e aonde existe. E se você for mais crente, se você decidir ser um crente, mas aonde falar da palavra, você conhece, fala: eu pratico isso aí, eu pratico. Pode ter certeza de uma coisa: Ele não deixa o mal chegar, Ele guarda você. Você vive descansado, com confiança, com segurança, com certeza. Você vive muito bem. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Diga comigo: Deus tem uma armadura para mim. Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, contra os principados, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, é toda, querido, para que possais resistir no dia mau. A minha Bíblia diz que todos nós vamos ter dia mau. Tem dia que nós achamos que a vaca foi para o brejo, mas com a armadura de Deus você consegue resistir no dia mau. Pode vir o dardo que vier, a flecha que vier, porque você está guardado, você está com a armadura de Deus. Porque se a Bíblia diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Firme. Fica firme. Firme quê? Firme em Deus. Fica firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Com a verdade. Não tenta enganar. Não tenta deixar a sua mente te enganar que você está praticando, se você não está praticando. Não rasta para debaixo de um tapete da consciência. Tapete da consciência. Às vezes a gente tem um tapete da consciência e a gente rasta as coisas e coloca debaixo do tapete da consciência. Ah, não é bem assim não, ninguém está vendo, não é bem assim. Está vendo tudo. O Espírito Santo está vendo tudo. Ele conhece tudo. Então, se você quer proteção, quer ser guardado por Deus, então compre a armadura de Deus. Ande na verdade, porque ele disse aqui, ó: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Verdade e justiça. Verdade e justiça. E calçado os pés na preparação do Evangelho. Ou seja, verdade, justiça e praticar o Evangelho. Calçado, você só tem proteção para os seus pés onde você vai pisar, se você estiver firmado dentro do Evangelho. Calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé. O que dá fé? O que faz que eu tenho fé? Se você falar oração em línguas, não, a oração em línguas edifica a fé. O que faz aumentar a sua fé? A fé vem por ouvir, e ouvir
A palavra de Deus. O que você está ouvindo aqui hoje tem tanta fé no seu coração que eu tenho certeza que domingo que vem você já está diferente. Eu tenho certeza. Domingo que vem você está muito mais crente, porque para vencer o mundo que nós vamos enfrentar, tem que ser muito crente. Tem que estar muito crente. Se não tiver crente, não dá conta. Porque está começando, querido. Esses são os princípios das dores. Leia Apocalipse. Passa tempo lendo lá para você ver como é que vai ser o anteceder da vinda do Senhor. Vai ser como Malaquias falou. E João está falando agora a profecia que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo também falou. Então, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Como é que ora no Espírito? Alguém sabe? Como é que eu visto dessa armadura? Orando em línguas. Meditando na palavra, orando em línguas, andando na verdade, praticando a verdade, sendo mais crente, eu vou ter uma proteção. Eu tenho certeza que eu tenho uma proteção. E sabe qual que é a proteção? Não ter medo. Então aproxima de Deus, relaciona com Ele, seja mais autêntico, mais crente, decide a se converter. Não fique um pé no mundo e um pé em Deus, não, porque o diabo vai vir mesmo para assolar as pessoas em qualquer lugar. Os que estão dentro da igreja, os que estão fora da igreja, ele vai vir mesmo para assolar, e não vai acontecer nada. Quando nós chegamos em Poços das Trincheiras, 70% das pessoas estavam com zika e chikungunya. Nós andamos beco por beco, casa por casa, e nenhum de nós pegamos esse trem. Nós nunca pegamos nada nessas viagens que nós fazemos. E nós entramos lá no lixão, no meio das pessoas. Nada, porque nós estamos protegidos por causa da oração, por causa do crente, ser crente de verdade. Então quero te fazer um alerta em nome do amor. Analisa se você está sendo um crente verdadeiro. Analise, pare e olha para aquele espelho que você tem na sua casa e olhe e vê se você realmente está protegido por Deus, porque Deus só tem compromisso com aqueles que o ama, com aqueles que andam com Ele, com aqueles que relacionam com Ele. Esses Ele vai proteger mesmo. Esse fogo não queima ele, leão não come ele, cobra venenosa não mata ele, o homem não mata ele, nada toca nele. Então vamos decidir a partir de hoje. Eu vou ser mais crente, eu vou praticar o que está escrito. Se a palavra diz assim, eu vou com a palavra, porque eu tenho proteção por causa da palavra. A proteção está na palavra de Deus. Isso aqui, ó, é a sua segurança, é o seu lugar secreto, é onde você tem que esconder, que nada te toca. O diabo não vai te achar. Vaca braba não pega fio na frente de mãe de jeito nenhum, que ela entra e mete a mão no chifre dela e derruba ela se for o caso. O pai ama, mas você tem que ir para aproximar dele. Ele está de braços abertos sempre. Então, sejamos mais crentes. Oração, a prática, procurar andar pianinho, querido, não dá espaço. Não dá espaço. Então vale a pena ser mais crente. Vale a pena praticar isso aqui, ó, do jeito que está escrito. Não dá jeitinho. Porque Ananias tentou dar jeitinho e morreu. Não dá jeitinho. Do jeito que está escrito, pratica. E isso é a sua salvação. Amém?